Olá galera, como vão vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Clayton Mergulhão. Seja muito bem-vindo no canal. Dando sequência ao nosso curso sobre Framework Code Igniter, estamos disponibilizando a aula de número 6. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve aí e também ative as notificações. Deixe também o seu comentário sobre o que achou deste vídeo e com sugestões para próximos vídeos. Se gostou do vídeo, deixe o seu joinha. E vamos lá, né pessoal, porque interessa. Vamos para o nosso vídeo. Na aula passada, vimos a estrutura de um controller e como criar funções dentro de um controller e de como acessar essas funções dentro do navegador. Hoje eu vou criar um novo controller, porque a gente usou o controller padrão do CodeIgniter, que é o controller Welcome. Tá? Então, utilizamos o controller padrão dele. Então, eu vou criar um controller. Eu não vou ficar digitando uma coisa aqui que já tem pronto. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou copiar isso daqui, tá bem? Vou colocar salvar aqui, vou deixar salvo mesmo isso daqui. Vou criar um novo arquivo. Vou salvar este arquivo primeiro. Vou salvar ele como controller. E vou colocar aqui como aula 3, o nome desse controller. Não, vou colocar como aula. E o nome dele é aula PHP. Então, eu criei um controller chamado aula. E aqui eu preciso colocar o nome dele, então, aqui de aula, seguindo aquele padrão que eu falei para vocês. O nome do arquivo inicia com a letra maiúscula e o nome da classe também inicia com a letra maiúscula. Vou criar aqui duas funções. Olha lá. Vocês viram que eu só digitei function aqui, ele já preencheu isso daqui. Isso aqui é um autocomplete que tem no Sublime Text, que eu instalei, que é um plugin, que quem ainda quem não utiliza o Sublime, se quiserem utilizar, na aula 1 tem a possibilidade de você baixar. E também tem um link para um artigo no meu blog, onde eu disponibilizo esses plugins para serem instalados. Então, aqui eu coloco o nome da função. Então, a minha função aula, ela vai ter 3 funções. Vou colocar aqui uma função chamada listar. Vou apagar esse parâmetro. Vai ter uma outra função. Uma outra função chamada adicionar. E uma outra função chamada alterar. Então, aqui eu criei 3 funções no meu controller. Meu controller aula, então ele tem 3 funções. Só que aqui ele não tem a função index, que é a função que vai dar partida nele. Então, eu vou criar uma outra função chamada index. Pronto. Save. Se eu for no navegador e digitar aqui, ó, eu preciso colocar aqui o index.php, colocar aula, ele vai carregar em branco, porque eu não tenho nada aqui. Quer ver? Vamos colocar aqui um eco aula 3 e vou comentar. E vou dar um save. Vou dar um F5 aqui, olha lá, ele já carregou o meu aula. Vou ensinar uma coisa aqui também para vocês. Você pode, de uma função dentro de um controller, chamar uma função que esteja dentro daquele controller. Entendeu? Um exemplo. Vamos lá. Aqui eu posso dar um this listar. Eu vou chamar a função listar, que está, o this quer dizer que aqui, ele, né? Então, aqui eu vou dentro do meu controller aula, tem uma função chamada listar, e aqui eu posso dar um eco listar. Só para questão de aprendizagem, eco adicionar e aqui eco alterar.
Salvei e vou carregar. Na minha função index agora, ela está carregando o meu listar. Assim eu posso fazer com adicionar também, se eu quiser. Olha lá. Legal. Uma outra coisa que você pode fazer aqui no controller, um exemplo, ó, eu posso passar um parâmetro aqui. Um exemplo, vou colocar aqui, ó, o parâmetro função igual a nulo. E aqui eu vou fazer um if. If função igual a 1, ele vai abrir o this listar. If função igual a 2, ele vai abrir o this adicionar. If função igual a 3, ele vai abrir o this, não posso esquecer do this, alterar. Vamos fazer o teste. E se não for passado nada, if função igual a nulo, ele vai dar um eco. Você deve passar uma função. Pronto. Vamos testar agora. Então, aqui vamos entender esta função index aqui. Eu coloquei como parâmetro para ela o parâmetro função igual a nulo. Tá? Se esse parâmetro função for igual a 1, ele vai abrir a função listar do controller aula. Se a função igual a 2, ele vai abrir o adicionar. E se função igual a 3, ele vai abrir o alterar. E função igual a nulo, ele vai dar uma mensagem de erro para o usuário. Vamos testar. Então, aqui, aula. Olha, já deu um erro, que é igual a nulo. Se eu vim aqui colocar barra igual a 1, na verdade, aqui eu tenho que colocar, daí aqui no caso, eu preciso colocar o index barra 1, olha lá. Então, aqui, neste caso, como na função index tem um parâmetro, quando não tem parâmetro nenhum, não preciso colocar o nome da função. Mas, no caso que se eu quiser passar parâmetros para ela, eu preciso avisar o CodeIgniter que o index está dentro de aula. Então, o parâmetro é para a função index, que está dentro do controller aula. Então, olha lá, função 1, listar. 2 deu um erro aqui no adicionar, na linha 14. Vamos ver o que está na linha 14. Ó, na linha 14, o adicionar aqui está errado, então é adicionar. Então, eu coloquei errado. Funcionou perfeitamente, abriu a função adicionar. E se eu colocar o 3, abre a função alterar. Essa foi mais uma aula para explicar para vocês como se trabalhar com controller usando CodeIgniter. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem essas funções, entenda como que funciona. Pratique, pessoal. Vocês não... Agora são aulas básicas, né? Estou ensinando para vocês o básico do controller. Em breve vamos elaborar controllers bem mais complexos do que este, utilizando alguns recursos a mais do CodeIgniter. Até a próxima!